dia. Paz seja com todos. Trouxe Bíblia? Lá em 1 Samuel, nós nunca falamos de Davi, né? Então vamos falar hoje um pouquinho. No capítulo, deixa eu ver, 16. Vamos falar um pouquinho de uma passagem absolutamente conhecida de todos, até de crianças, né? Principalmente de crianças, né? É uma das coisas que, um dos personagens mais conhecidos das Escrituras é Davi. E esse texto aqui usamos muito, né, para ensinar muita coisa às crianças. Mas hoje eu quero ensinar um pouquinho às crianças maiorzinhas que estão aqui nessa manhã. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Samuel fez passar a Samá, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas no campo. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia alguém até lá e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. E então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Saul tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Terminamos aqui. Vamos nos assentar nesse mesmo Espírito, gente? Já pregamos essa mensagem um domingo de noite. Essa mensagem tem um nome, né? Um vencedor não surge por acaso. E não por acaso também estamos falando desse assunto nessa manhã de novo. Ainda agora, quando cheguei no escritório ali, eu olhei lá no meu fax. Ainda sou do tempo do fax, né? Embora só chegue em e-mail hoje em dia, né? Mas se mandar sinal de fumaça, eu também recebo. E tinha um fax muito triste lá, né? De uma pastora de São Paulo, nas suas palavras ali chorando, no seu momento difícil. Pessoa que, quando atravessa momentos difíceis como nós atravessamos, a primeira impressão que tem é que Deus a abandonou, que Deus a deixou de lado. E segundamente tem uma impressão muito pior. É que quando vem um momento de luta, de aparente fracasso, parece que Deus nunca esteve comigo, eu estava enganado, Deus me esqueceu, Deus não tinha um plano comigo, Deus não me chamou. Enfim, a gente acaba se menosprezando, a gente entra num processo de autopiedade, e a gente começa a se sentir muito pequenininho, desimportante até para Deus. E isso é o tipo da coisa que você não pode fazer nunca na sua vida.
Mas nunca. Você pode atravessar lutas, você pode ter perdas, com certeza você vai ter, já teve, terá, não é? Você vai ter momentos muito difíceis a enfrentar na sua vida. Isto é natural, é inerente ao ser humano. Todos nós atravessamos momentos difíceis. A vida não é o mar de rosa que se prega por aí, e que infelizmente muitos pregadores também usam o evangelho para pregar. Sempre repito para vocês as palavras de Deus e depois de Jesus repetindo as palavras do Pai. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lutas sempre enfrentaremos, mas a verdade é que a palavra de Deus, onde quer que você a tome, você sempre vai encontrar nela respostas para a sua vida. E você sempre vai perceber que o Deus, que é o Deus Senhor das nossas vidas, este Deus é Deus do deserto também. E é Deus no deserto também. E se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que as maiores lições aprendidas foram no deserto. E que sem deserto na nossa vida, jamais saberemos administrar ou valorizar aquilo que Deus nos dá. Portanto, se você está atravessando um momento de deserto, dê glória a Deus, não baixe a cabeça, não baixe a guarda também para o inimigo, como se diz, confie em Deus, porque Deus não esqueceu de você. Você é filho de Deus? Então, isso basta. Isso é a prova que Deus jamais vai te esquecer. Ele diz lá em Isaías, né? Pode a tua mãe, que te formou no seu próprio ventre, que te criou no seu próprio regaço, mamando no seu peito, pode esta mulher te esquecer. E a vida tem nos mostrado que isso não é nada difícil. Tem de monte por aí, não é? Mas ele diz, mas eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Eu tenho o teu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Amém? Que na minha opinião é uma figura retórica do nosso nome escrito no livro da vida a partir do momento que aceitamos Jesus e adquirimos um novo nome. Já não sou mais Rogério Amorim. Quando aceitei Jesus, tem um novo nome que eu não sei qual, mas está escrito numa pedra branca que um dia eu vou descobrir. Por enquanto, fica Rogério Amorim por essa carcaça já meio velha aqui. Agora, o homem nascido de novo já tem novo nome. Nada diferente de você, né? E quando nos voltamos para as Escrituras, nós vemos em passagens como esta aqui, que verdadeiramente nós sempre estamos enganados com respeito às lutas que enfrentamos e até o porquê das lutas que nós enfrentamos. O que não podemos é nos sentir deixados de lado por Deus. Essa figura que nós lemos aqui é realmente extraordinária. Tem uma passagenzinha que é o versículo 5, que diz assim: e santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Interessante que em lugar nenhum aqui aparece Davi. Como se Davi não existisse, fosse uma sombra, fosse um ser do outro planeta, né? Nada se falava de sentar, sacrificaram juntos. Jessé chamou todos os seus filhos, porque um haveria de ser ungido rei em Israel, visto que Saul tinha descumprido a vontade de Deus, caiu da graça e deixou de ser rei, embora estivesse com a coroa na cabeça. Ele apenas estava rei, mas já não era mais, né? E o profeta, olhando os 7 filhos, que na verdade não eram 7, eram 8, mas olhando os 7 filhos que ali estavam, olhou 3 em particular, bonitões, fortões, homens de academia, de puxar ferro, não sei o quê, né? Só pode ser um desses. E no entanto, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro,
Nenhum deles. Aí vieram os menos importantes na ótica, tanto do profeta como do pai, e não era nenhum deles. Então o profeta perguntou: escuta, mas não tem mais ninguém nessa casa? Não é possível, Deus não se engana. Deus nunca me colocou, como a gente costuma dizer, numa fria, né? Deus jamais guiou os meus passos para o lugar errado, porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não é possível nenhum dos teus sete filhos. Ele disse: ah, mas poxa, tem o pequeno, tem o raspinha de tacho, diferente dos outros, e por ser assim, aparentemente mais frágil, né? Eu boto ele lá longe, lá para cuidar das minhas ovelhas. Então Saul disse, então Samuel disse: esse é o último então de verdade? Não, esse é o último de verdade. Então pode buscar que é esse, com certeza, porque não tem outra alternativa. Não era o fortão, então era o verdadeiramente forte, não na aparência, mas no seu interior, no seu caráter e no seu espírito. Era esse. Agora imagine você uma casa, né? 7 rapazes bonitos, fortes, guerreiros, soldados. O pai desses rapazes provavelmente se orgulha deles e acredita que eles podem ser o que quiserem. Afinal, eles têm porte, eles têm currículo, eles têm todas as exigências que o mercado de trabalho exige, né? E no entanto, estava enganado o pai, estava enganado o profeta, por uma razão muito simples. Disse o Senhor a Samuel: não dê importância à aparência dos homens, não dê importância para a sua altura, nem para a sua estatura, não dê importância à força aparente do braço, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem só consegue enxergar o que está diante do seu nariz. Porém o Senhor olha para o coração do homem. Entenda, homem, né? Deus não criou homem e mulher, Deus criou homem, só. E agora, mulherada, como é que fica? Deus criou o homem, a Bíblia diz: macho e fêmea os fez. Portanto, eu só vejo homens aqui nessa manhã, machos e fêmeas, né? É assim que funciona, né? Mas o nosso irmão Jessé aqui, né, criou aqueles filhos todos, projetou coisas na vida de cada um deles, imaginou coisas grandes na vida dos seus primeiros, que eram os mais fortes, os mais altão, já criados, desmamados, né? Mas, coitadinho do Davi, raspinha do tacho, nasceu tão magrinho. Aparentemente, pelo menos até aqui, era o menor dos seus filhos, que perto dele era um gigantão. O que ele poderia ser? Ainda por cima, gente, cabelo vermelho de fogo, diferente dos irmãos, era totalmente ruivo, cabeleira ruiva. Provavelmente o Jessé deve ter pensado: bom, esse eu sei, Deus é bom, esse nasceu para me fazer companhia na velhice e cuidar das minhas ovelhas. Afinal, até porque ele é o único músico da casa, né? Os outros até tocavam vaca, mas ele toca harpa, né? Ele é diferente, né? E Jessé continua a sonhar com o futuro dos seus filhos. Mas quando ele pensa que já está todo mundo encaminhado, que os seus planos, os dele como pai, eram definitivos para a vida dos seus filhos, aí chega um homem de Deus, que também nasceu de um milagre, filho de Ana, que vocês lembram que era estéril. Chega um profeta respeitadíssimo na casa dele, Samuel, pedindo para ver seus filhos. E Jessé
todo orgulhoso, apresenta um por um, citando provavelmente as suas incríveis habilidades. Olha, esse aqui, com uma faca na mão, é imbatível. Esse aqui com uma lança, sai da frente. Esse aqui com arco e flecha, então, gente, esses meus filhos são bons demais. E Deus disse: Samuel, não é nenhum desses. Ô Jessé, tem certeza que não tem mais nenhum? E aí ele se lembra: pois é, tem um menino que vai cuidar de mim na minha velhice, vai cuidar das minhas ovelhas, porque eu já não tenho mais condição devido à idade. Chama ele. E para a surpresa de Jessé, o seu filho menor é simplesmente escolhido rei de Israel, mas não escolhido por voto, não escolhido nas urnas, e não escolhido pelo rei que estava lá. Foi escolhido pelo próprio Deus, o rei do universo, o rei das nossas vidas, o Senhor dos senhores. Talvez o Jessé não tenha entendido nada, mas o que eu e você temos que entender é que quando Deus quer fazer de alguém um vencedor, Ele faz independente da sua aparência ou das suas habilidades. É isso que nós temos que colocar no nosso espírito. Davi não estava no lugar, na hora, na oportunidade, no tamanho, nem no modelo para ser o rei, mas foi a ele que Deus escolheu, porque a glória não pertence a rei nenhum, a glória pertence ao Rei da glória. Dá para entender isso? Quando Deus quer fazer, Ele faz acontecer e acabou. Mas Deus só faz acontecer na vida daqueles que lhe pertencem, que tem um coração sensível a Ele. É assim conosco, foi assim conosco. Quem era você? Quem era eu? Gente, não tenho tempo aqui. O culto da manhã é curtinho. Não tenho tempo aqui, mas alguns de vocês já ouviram meu testemunho de vida lá atrás. Eu tinha tudo para dar errado, mas absolutamente tudo para dar errado. Eu tinha tudo para caminhar pelo caminho que esses covardes viciados caminham, se escondendo das responsabilidades atrás de crack e outras porcarias. Que para mim, viciado é covarde. Tem medo da vida, tem medo de enfrentar a vida, de medo de enfrentar a responsabilidade, e se esconde atrás de uma muleta chamada droga. Tive tudo isso na minha mão. Me criei no meio disso, quando Capanema, a Vila Pinto, o Inferninho ali, onde é o Paraná Clube hoje, que nos meus bons tempos era um grande time chamado Clube Atlético Ferroviário, né, que eu me criei lá dentro assistindo treinos e tudo mais, mas sempre coxa branca, desde pequenininho. Sócio doido na vida, né? Eu tive tudo para dar errado. Mas quando eu digo tudo, eu tive tudo para dar errado. Me criei na rua, boleiro, jogando na várzea. Domingo era dia de futebol, então sábado já tinha concentração. Dá-lhe cana. Eu sempre limpo. Volta e meia, apareciam umas coisinhas diferentes em cima do caminhão que a gente ia jogar por aí. Isso toda uma história, não é um dia ou dois. Eu sempre fora. Até assistia aquilo porque estava junto, mas não participava de nada daquilo. Por quê? Por uma razão muito simples. Eu não sabia, você não sabia, mas desde que você nasceu, ou desde antes de você nascer, desde quando você foi enxertado no ventre da tua mãe, Deus já tinha um plano com a sua vida, por isso você está aqui nesta manhã. Você tem resistido. Continue resistindo e quebrando a cara, porque não adianta você brigar com Deus. Esses dias peguei uma tilápia lá no lago, né? E ela era bonitinha, grandinha, né? Então eu quando puxei ela, disse, não vou puxar, vou soltar de novo, soltar só a linha, né? Depois eu acabei soltando ela mesmo, né? Porque não era tão grande quanto deveria ser, né? Aí eu só soltava ela na água para ver ela tentar brigar, mas o peixe sem vergonha não briga nada, né? Mas você sente a força dela, você não adiantava, ela estava fisgada, não adianta, você está fisgado.
Você pode andar pelas quebradas da vida, você pode ir para cá, você pode ir para lá, mas é só Deus te dando linha. A hora que Ele quer, Ele te puxa pelo beiço, assim que vem, e dói, e rasga. Seja bobo não lute com Deus, se renda logo que você vai viver a vida muito mais tempo, com certeza. Amém, gente? Quando Ele quer assim, Ele faz acontecer. Sabe Deus onde é que nós estaríamos, né? Alguns de vocês foram tirados do hospital, da UTI, onde estavam morrendo através da oração. Alguns de vocês eram bem doidinhos da cabeça, tudo encapetado. Foram libertos por Jesus. Não é? Outros estavam perdidos completamente no álcool e até nas drogas, mas foram libertos. Esse é o histórico. Quando Jesus entrou em Jerusalém naquele domingo de Ramos, atrás dele vinha um exército de vencedores. Quem era? Ex-prostituta, ex-ladrão, ex-leproso, ex-defunto, ex-tudo que não presta. Mas agora, todos fazendo parte de um exército mais do que vencedor em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? A partir daí, Davi precisava construir o vencedor que Deus buscava. Não nasce pronto. A gente é feito nas lutas. Eu estou sendo feito. Porque a vitória maior nossa é quando nós estiver com os pezinhos juntos dentro de um caixão. Ali, o que para muitos é derrota, para nós é a grande e definitiva vitória. Poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e agora coroas me estão reservadas, me esperando. Combater o bom combate. Para combater o bom combate é preciso construir um vencedor. O vencedor que Deus busca em você. Da unção até se tornar o rei Davi, ele passou por muitas experiências desafiadoras. E bem rapidinho, o nosso tempo de manhã é curto, né? O culto é curto, né? Vamos achar 5 pontos. Quantas pedrinhas Davi catou no ribeiro para enfrentar Golias? 5. Botou 5 pedrinhas no seu alforge. Como é que a gente chama aqui mesmo? Eu fazia pelote de barro, né, para ir matar passarinho quando era moleque. Tinha um bornalzinho, né? É o bornalzinho, né? Pegou 5 pedrinhas. Não precisava. A primeira já, derrubou o gigante. Mas ele pegou 5. Pegou a pedrinha da ousadia, né? Ousar ser diferente quando todos seguem um padrão no mundo, o padrão do pecado, o padrão do mundo. A gente ousa seguir o padrão de Deus, totalmente diferente, né? Na ousadia, nós temos a capacidade de ficarmos inconformados, como Davi ficou diante dos desafios de Golias, aos seus próprios irmãos, ao rei Saul e ao exército de Israel. Ficou inconformado, mas não é possível que essa gente esteja com medo de um grandão desse. Deus é maior. Deus é maior do que a tua luta. Deus é maior até que os teus sonhos. Espero que você tenha projetado o teu sonho. Eu não sei onde é que conseguiram, mas conseguiram 2 punhados, acho que foi o Neno que conseguiu, 2 punhadinhos mais de envelopes do projeto de vida. Ouse projetar. Eu não sei onde é que eles arrumaram, são os últimos, e pelo amor de Deus, só leve quem não pegou ainda, porque tem muita gente ainda à noite que precisa participar, quer participar, mas tinham acabado os envelopes. Eu fiz 2.200 e não deu nem pro cheiro aqui na igreja, não é? Não se conforme, projete, sonhe, vá à luta, tenha a capacidade de resistir às críticas como Davi teve. Samuel bota ele no meio dos irmãos invejosos dele, que passaram a persegui-lo, assim como os irmãos de José também fizeram com ele. E entenda isso, todos aqueles que têm uma unção especial de Deus se tornam odiados pelo mundo. Jesus disse isso.
E ele também disse: se o mundo não gosta de mim, não vai gostar de vocês, porque eu vou estar em vocês. É natural essa antipatia do mundo por você, por mim, por nós. É natural. Quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Capacidade de resistir às críticas, capacidade de não desistir em tempo nenhum, de forma nenhuma. Não desista, insista, seja perseverante. Segundo ponto, tem equilíbrio. Não adianta você passar um ano na igreja sem faltar um dia e no ano seguinte não aparecer nenhum dia. Não adianta você se arrebentar de orar no momento e passar o resto do tempo sem fazer nada. O que Deus quer de você não é nem o extremo liberalismo, nem fanatismo. Ele quer de você equilíbrio. Uma vida equilibrada, uma vida normal. Apesar das lutas, ser alegre todo dia. Apesar das lutas, orar todo dia. Apesar das lutas, dos enfrentamentos, vir à igreja pelo menos uma vez na semana. Pelo menos isso, né? O equilíbrio de Davi possibilitou a ele tomar a decisão certa, mesmo sob a pressão de ter diante dele um homem 3 vezes maior que ele. Pressão da família, pressão do rei, pressão de lutar em nome de Deus. Resistir a tudo isso precisa ter o equilíbrio. Por isso está escrito que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. E o fruto do Espírito, que está no capítulo 5 de Gálatas, é o equilíbrio que todo cristão deve buscar. Não seja extremamente otimista, mas nunca seja pessimista. Seja realista, mas viva a realidade, não a tua, mas a da palavra de Deus. E a realidade da palavra de Deus é trazer, esse que é o fim da picada que eu vou dizer, né? A realidade da palavra de Deus é trazer a realidade as coisas que não existem através da fé sobrenatural. Parece um contrassenso que eu estou dizendo, mas é assim que realmente funciona, né? Tenha propósito na vida, em terceiro ponto, né? Saber com convicção o que fazer e o que se espera da vida. O que você espera da vida? Eu vejo jovens hoje em dia, né? Ontem eu conversava com alguns amigos a respeito disso. Estamos lascados, gente. Estamos lascados porque a geração que está aí, que vai mandar no Brasil e no mundo, é a geração do crack, é a geração dos que não sabem nem ler e escrever, não sabem nem falar, viciado em internet, pensa que sabe tudo e não sabe absolutamente nada. Como a Marusa me falou ontem, né? Tinha que pagar uma continha de R$50, aliás, deu R$50 para pagar a conta era 46. Quanto é que tinha que ter de troco, gente? A moça não sabia, ela teve que pegar a maquininha para botar lá 50 menos 46 para ver quanto dava. Agora sabe tudo na internet, mas não sabe quanto é que é 50 menos 46. Essa é a geração. Sem Deus, sem nada, que amanhã vai mandar nesse país, vai ser pior do que aquele outro que saiu. Bom, deixa para lá. Temos que ter propósito, gente, né? A decisão de Davi, por exemplo, em lutar contra o Golias, era o propósito de vida que assimilou quando foi ungido por Samuel. Eu não fui ungido para ficar bonito, eu fui ungido para a luta. Você não foi chamado para o descanso, porque está escrito, o nosso descanso não é aqui. Você foi chamado para a luta, só que agora é diferente de antes de Jesus. Antes de Jesus era briga de rua, você só apanhava. Agora, depois de Jesus, é guerra, você ganha todas porque Ele é o general desse exército. É diferente, mas